Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja o horário que você esteja assistindo. Eu me chamo Humberto e esse vai ser o nosso primeiro vídeo do canal. E o nosso primeiro tema vai ser como o nazismo ascendeu tão rápido. Eu irei explicar como que o nazismo ele chegou para a sociedade alemã e como que se tornou-se enraizada. Então, vocês podem ver, simplesmente já tinha se oculto ao nazismo, o exército alemão como uma grande vitória para os nazistas e vamos começar o vídeo. Eu dividi em 4 partes, sendo as 3 em ordem cronológica e a número 4 com que foi todo o trâmite para os alemães aceitarem o nazismo e as normas nazistas. Começando, começando desde o início, no Tratado de Versalhes, o Império Alemão ele já estava em frangalhos, eles não tinha-se guerra ainda no território alemão, porém eles já estavam perdendo em todos os frontes, quanto ocidental quanto na parte do sul. A Áustria-Hungria tinha se dissolvido, o Império Otomano se dissolveu, a Bulgária se rendeu, e simplesmente só sobrou o Império Alemão. O Império Alemão se rendeu em 1919 e surge o Tratado de Versalhes para discutir as punições da Alemanha. Eles perderam todo o seu exército, sobrando apenas 100 mil homens desmilitarizados, o fim da sua força aérea e sua força naval, uma dívida de 33 bilhões de dólares, corrigido para a inflação atual, fica em torno de alguns bilhões de dólares, e perder 13% de seu território imperial europeu. Além disso, a humilhação, que vai ser extremamente importante para a ascensão do nazismo. E como vocês podem ver, foram basicamente 8 países que pegaram territórios alemãos. Em destaque a França e a Polônia, que a Polônia vai criar um corredor entre duas partes alemãs. Bom, a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, conseguiu pelo menos um desenvolvimento econômico, uma estabilidade econômica. Os Estados Unidos investiu dinheiro e a Alemanha começou a melhorar. Porém, a instabilidade política era bastante comum, até porque já tinha-se uma revolução comunista na Baviera logo após a Primeira Guerra Mundial, porém ela foi detida pelos policiais alemães. Antes também surge o Adolf Hitler na política alemã, surge o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemãos, e eles têm a primeira revolta nazista, o Putsch de Munique, onde o Adolf Hitler ele tentou fazer um movimento na Baviera e depois espalhar para toda a Alemanha. Porém, como que a Alemanha estava em estabilidade econômica, os alemães não se importaram bastante, porque eles estavam melhorando a situação e acreditavam no liberalismo estadunidense. Com isso, Hitler é preso e na prisão ele vai criar o Mein Kampf, Minha Luta, onde basicamente vai ser o surgimento do nazismo. As ideias do nazismo são basicamente simples de se entender, como a supremacia racial e hierárquica, onde tem 3 estamentos: os arianos, os não arianos e os mestiços. Além disso, também tínhamos a ideia de São Solo, que basicamente é a expansão da Alemanha para todos os povos alemães, também chamado de espaço vital. O militarismo e o funcionalismo, pegando daquela ideia grega de Esparta, onde toda educação deve se voltar ao exército, e a antidemocracia, que era o movimento nacionalista que estava em alto crescimento na Europa por causa da humilhação da Primeira Guerra, e vai surgindo-se na Itália e na Alemanha. E um dos fatores mais importantes da ascensão do nazismo é a crise de 29, onde o Wall Street quebra, a bolsa de valores simplesmente explode, os Estados Unidos entram numa grande recessão econômica e acabam levando todo o mundo capitalista junto com ele, por causa das falhas do liberalismo econômico, como a superprodução, onde se produzia mais do que a demanda, acabava gerando estoque infinito quase, e simplesmente não tinha para quem vender. A especulação financeira, aquela ideia de tudo vai mudar, dessa vez vai ser diferente,
o investimento na bolsa de valores é a nova moda de ficar rico. E bom, se lascaram. E a redução da demanda externa, a Europa se estabilizou, os Estados Unidos já não tinham mais por que vender produtos, né? E a distribuição de renda desigual, que é um marco do liberalismo, que vai se estender até atualmente. Bom, o impacto na Alemanha simplesmente foram grandes, porque simplesmente a Alemanha faliu. O colapso econômico foi o primeiro, aonde a Alemanha simplesmente faliu economicamente, os investimentos americanos saíram, e também o povo judeu, que tinha muitos investimentos na Alemanha, simplesmente desviaram todos os seus investimentos e acabou criando um grande colapso econômico. Vai gerando a falência e o desemprego de várias pessoas alemães, a falência de várias empresas. O governo alemão tentando mudar essa crise, imprimindo dinheiro e, como a gente sabe, surgiu a hiperinflação. Imagine você tentando comprar um pãozinho numa loja. O pão está custando 2 marcos alemãos. Você compra, beleza. Volta amanhã, simplesmente está valendo 20 mil. Volta amanhã, 200 milhões. Volta amanhã, 2 bilhões de marcos alemãos. Simplesmente o dinheiro não valia mais nada. Como vocês podem ver, as crianças simplesmente fazendo pipa com o dinheiro. Porque não valia mais nada. Não valia mais nada, valia menos que papel higiênico. E a estabilidade política voltou. Simplesmente cada vez pior, os comunistas e os nazistas ascendendo ao poder em algumas regiões. E todos esses eventos chegamos à eleição de 1933, onde o Partido Nacional Socialista dos Povos Alemães, comandado por Adolf Hitler, ganha as eleições. Só que sem a maioria, como vocês podem ver, o partido nazista é o marrom, eles ganharam muitos territórios. O preto é o partido nacionalista alemão, não é o nazista, ganhou esses territórios pretos. O ASPD é os democratas e a KPD é os comunistas. Só que Hitler não tinha a maioria para ser chanceler. Então eles fizeram uma aliança com o BVP, que são os nacionalistas, e ele ganhou o cargo de chanceler. Depois chegando ao poder. Depois de chegar ao poder, ele vai fazer os alemães aceitarem a ideologia nazista. E quem vai fazer isso de uma forma praticamente perfeita é Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, simplesmente censurando e distorcendo a realidade da propaganda alemã. A liberdade de imprensa foi destruída, jornais e editoras foram comprados ou fechados. O Ministério da Propaganda emitia diretivas diárias sobre o que poderia ou não ser noticiado, que é na verdade artificial e unânime. A propaganda agressiva e também a rádio, que vai inspirar Getúlio Vargas, com a ideia do Adolf Hitler, a rádio do povo, onde Getúlio Vargas vai repetir essa ideia. E também temos transformações quanto na educação quanto no cinema, onde todas foram deturbadas pela ideologia nazista, onde que sempre era reforçado o antissemitismo, a raça ariana e etc. Tá, e os resultados, como vocês podem ver, o antissemitismo enraizado, raça ariana como padrão, ódio como força e culto a Hitler. Simplesmente Hitler transformou o padrão de se pensar na Alemanha. Todo o conhecimento exterior era rejeitado, apenas a educação de Hitler era importante. Simplesmente uma transformação que culminou com o antissemitismo e todo o racismo na Alemanha. Tá, agora como desfazer a cagada de Hitler? Surgiu a desnazificação após a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi dividida em 4 zonas de influência: Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, que implementaram as políticas de desnazificação com diferentes rigores: a punição de criminosos, o desarmamento e desmilitarização, remoção de influências nazistas e a reeducação. Bom, gente, simplesmente foi muito difícil refazer essa reeducação, porque era algo que ficou enraizado na cultura alemã e basicamente é algo que ainda existe hoje. Sim, ainda existe hoje os neonazistas que tentam resgatar essa ideia de nazismo, mas como a gente sabe, simplesmente
é uma ideia antissemita, racista e que não compactua mais com o nosso mundo. O nosso mundo é heterogêneo. Nós somos misturas de vários povos, onde não devemos aceitar de forma alguma qualquer tipo de preconceito. E bom, gente, muito obrigado por assistir. Nos próximos vídeos eu pretendo botar questões de vestibulares, eu acabei não botando nessa, para mais testar, né, a qualidade de vídeo, como vai ficar, é, a repercussão do vídeo, e também quero saber da opinião de vocês, se vocês gostaram, se falta melhorar alguma coisa, se falta adicionar mais alguma coisa, se quiserem complementar também alguma coisa para os outros espectadores, vocês podem na aba de comentários. Por favor, deixe um like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus entes queridos. Muito obrigado por assistir mais uma vez e tchau!